Lição 4. Deus é triuno. Primeiro trimestre de 2025. EBD, Adultos. Data da aula, 26 de janeiro de 2025. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está presente em toda a Bíblia. Leitura bíblica em classe. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Plano de aula. 1. Introdução. Embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início da criação, narrado no Antigo Testamento, até a revelação das últimas coisas, presente no livro de Apocalipse. Dessa forma, sabemos que essa doutrina não é irrelevante. 2. Apresentação da lição. A. Objetivos da lição. 1. Demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. 2. Indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. 3. Explicar os perigos do unicismo na atualidade. B. Motivação. Por mais elaborada e robusta que seja a explicação teológica sobre o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes, mas iguais em majestade e poder, o Criador continuará a transcender o entendimento da criatura. C. Sugestão de método. Deus é transcendente, os seus pensamentos estão muito acima de nossa compreensão, quanto mais a sua essência. Por isso, ao introduzir esta aula, compartilhe com a classe essa reflexão, com base na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, mostrando que agora vemos em parte, mas um dia o conheceremos como somos conhecidos. 3. Conclusão da lição. A. Aplicação. Foi do agrado do Deus Todo-Poderoso se revelar aos pequeninos com todo o esplendor de sua natureza triuna. Portanto, não percamos a oportunidade de nos relacionar com Deus Pai, com o nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho, e com o Espírito Santo Consolador. Comentário da lição. Introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de formulação teológica, recurso a que a Igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Tópico 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, segundo livro dos Reis capítulo 19, versículo 15, Neemias capítulo 9, versículo 6, Salmos capítulo 83, versículo 18, e Salmos capítulo 86, versículo 10, é o mesmo Deus revelado no Novo Testamento, conforme consta em Marcos capítulo 12, versículos 29 e 32. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus, e que Deus é único, também ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus aplica-se ao Pai sozinho, conforme registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 11, ao Filho, conforme registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 9, e ao Espírito Santo, conforme registrado em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículos 3 e 4. B. Cada uma das três pessoas é chamada Senhor. O mesmo ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino YHWH, traduzido como Senhor. Este termo aplica-se ao Pai sozinho,
conforme descrito em Salmos capítulo 110, versículo 1, ao Filho, conforme escrito em Isaías capítulo 40, versículo 3, e Mateus capítulo 3, versículo 3, e ao Espírito Santo, conforme consta em Ezequiel capítulo 8, versículos 1 e 3. Contudo, também se aplica à Trindade, como está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e Salmos capítulo 83, versículo 18. C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como um único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado em Gênesis capítulo 2, versículo 24, para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo Echad, em Deuteronômio 6, versículo 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. 2. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, e Gênesis capítulo 3, versículo 22, e o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro, e Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. E, não para por aí, em Isaías capítulo 63, versículos 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé, e com o anjo de sua face. 3. Revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19. Na distribuição dos dons espirituais, primeira carta aos Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. Na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, segunda carta aos Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na unidade da Igreja, Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Na obra da salvação, primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 2. Além das inúmeras passagens tripartivas que revelam a Trindade, Filipenses 3, versículo 3. B. A Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Segunda, as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. 1. O unicismo. Esse movimento desde a sua origem no século III é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 2. É como afirma o nosso cremos, em nossa declaração de fé. 2. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia, pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 16. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, João capítulo 8, versículos 16 e 17, capítulo 17, versículo 3, embora sejam eles o mesmo Deus, João capítulo 10, versículo 30.
Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, Mateus capítulo 20, versículo 23, capítulo 26, versículos 39 e 42, também, nos seus discursos, João capítulo 5, versículos 18 a 23, capítulo 8, versículo 19, capítulo 10, versículo 18, capítulo 11, versículos 41 e 42, e, na oração sacerdotal em João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, em João capítulo 14, versículos 16 e 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, segundo a Epístola de João, versículo 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Ampliando o conhecimento. A Trindade, é possível que Deus seja, ao mesmo tempo, um e três? A crença de que um Deus único existe eternamente em três pessoas é conhecida como a doutrina da Trindade. E esta doutrina tem um importante papel na fé cristã. Na verdade, a doutrina da encarnação que afirma que Jesus, como Deus, tornou-se um homem, e que ele é, portanto, plenamente divino e plenamente humano, pressupõe essa crença. Esta última doutrina está no âmago da fé cristã. Amplie mais o conhecimento, lendo a Bíblia de Estudo Apologia Cristã, editada pela CPAD, página 1535. Auxílio teológico. O conceito do Deus Trino e Uno acha-se somente na tradição judaico-cristã. Esse conceito não surgiu mediante a especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação outorgada passo a passo na Palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e tomada como certa, Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14, a primeira epístola de Pedro capítulo 1, versículo 2. Fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas, mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da Deidade. As pessoas da Trindade têm vontades separadas, porém nunca conflitantes. Lucas capítulo 22, versículo 42, primeira epístola aos Coríntios capítulo 12, versículo 11. O Pai fala ao Filho, empregando o pronome da segunda pessoa do singular, tu és meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Lucas capítulo 3, versículo 22. Declara que veio não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Fonte, livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Orton. Páginas 162 a 163. Tópico 3, Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. 1. O problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João capítulo 10, versículo 30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho, sem o Pai, e vice-versa. Mateus capítulo 11, versículo 27. 2. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra, e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden, Jeremias capítulo 17, versículo 9, e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Segunda Epístola de Pedro capítulo 1, versículo 19, João capítulo 16, versículo 13. 3. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. 3.2.
Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, segunda Epístola aos Coríntios capítulo 11, versículo 4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão, segunda Epístola de João, versículos 10 e 11. Auxílio doutrinário. Negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Negamos o unicismo, sabelianista, e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando, assim, a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro, há um só Deus e que não há outro além dele, a Marcos capítulo 12, versículo 32, todavia, para nós há um só Deus, primeira Epístola aos Coríntios capítulo 8, versículo 6. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, em João capítulo 17, versículo 3, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Rio de Janeiro, CPAD, 2017, página 41. Conclusão. A introdução do Credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade, não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Finalizamos aqui mais uma narração da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, primeiro trimestre de 2025, revista para os adultos, com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias, que se apresentam com nova aparência. Esta foi a lição número 4, Deus é triuno. Até a próxima lição, se Deus assim permitir. Pense Gospel, informando e evangelizando.